Eu saúdo o excelentíssimo senhor doutor Júlio César Souza Rodrigues, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Mato Grosso do Sul. Em nome do senhor, saúdo todos os componentes desta mesa e saúdo também as senhoras e os senhores presentes neste plenário. A acusação é de furto. Artigo 155 do Código Penal. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. A denúncia ousa afirmar que a materialidade está comprovada na decepção dos bacharéis e que a autoria é inconteste. O autor, o exame de ordem da OAB. Mas a OAB tem advogado. De tempos em tempos, tramita no Congresso Nacional diversos projetos, inúmeros projetos, que visam unicamente derrubar o exame de ordem no nosso país. Os motivos apontados são os mais variados. Dentre eles, o pior de todos é o que acusa de uma suposta inconstitucionalidade quanto ao exame. Ora, não há que se falar em inconstitucionalidade, uma vez que o exame de ordem da OAB está estribado no artigo 5º, no rol do artigo 5º da nossa Constituição Federal, que em seu inciso 13º afirma que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendida às qualificações que a lei estabelecer. Numa análise rápida, meus amigos da mesa, senhoras e senhores do plenário, numa análise rápida do inciso 13º, nós podemos ver que se ele dissesse, se o legislador dissesse tão somente que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, e ponto final, aí sim, poderíamos falar em constitucionalidade. Mas o legislador constituinte foi além e concluiu o raciocínio lógico e jurídico ao determinar atendidas as qualificações que a lei estabelecer. E a lei não foi omissa. Não foi omissa. A lei de número 8.906, de 4 de julho de 1994, o Estatuto da Advocacia, deixa claro em seu artigo 8º quais são os requisitos para o ingresso nessa tão honrosa profissão. Que em seu inciso 4º do referido artigo 8º, deixa mais claro ainda que a aprovação do exame de ordem é primordial, é essencial para o ingresso nessa profissão. Ora, cai por terra então o argumento de inconstitucionalidade, ou ainda o de ilegalidade. E o que resta então, senhoras e senhores? Ilustre mesa, restam denúncias vazias, restam projetos de lei eleitoreiros. Quando digo denúncias vazias, podemos citar alguns exemplos dos mais sórdidos, dos piores, como por exemplo o que acusa esta casa, que hoje nos recebe, Casa da Cidadania, esta casa, de fazer a chamada reserva de mercado. Não há. Os bons profissionais sempre têm trabalho. Outra coisa que acusam esta casa, o templo do advogado, de fazer a chamada, vamos dizer, de fazer associação com a indústria dos cursinhos. Como disse, denúncias vazias, sem elementos probatórios, balela, balela, senhoras e senhores, balela. O que vemos sim, o que vemos no exame de ordem da OAB é um crivo pelo qual o bacharel de direito, naquele momento que já está de fato apto, pois nem todos estão no momento da prova, terão com certeza oportunidade, pelo menos 3 no ano. Mas aqueles que já estão aptos, ao serem aprovados por este crivo, eles se mostram para a sociedade aptos, prontos, preparados para exercer a advocacia. E é mistério desta casa, zelar pelo advogado, pela sua classe. Mas também é dever dela zelar pelos cidadãos brasileiros, aqueles que precisam da tutela jurisdicional através do advogado, que precisam da defesa dos seus direitos pelo advogado. Este cidadão, o assistido, o representado, o paciente, muitas vezes o acusado, ele precisa ter a certeza de que está sendo bem assistido. Porque não raras vezes ele entrega na mão do profissional advogado uma carta em branco, assinada,
dando plenos poderes para ser representado. Ele entrega muitas vezes todos os seus recursos financeiros, o seu patrimônio, a guarda de um filho, muitas vezes a sua própria liberdade. Isso não é pouca coisa. Isso nos emociona, senhoras e senhores, e nos faz lembrar do mestre Rui Barbosa, que em seu livro O Dever do Advogado, ele cita, aliás, ele dá uma verdadeira aula. Ele nos diz que a defesa não quer o panegírico da culpa ou do culpado, que sua função consiste em ser, ao lado do acusado, inocente ou criminoso, a voz dos seus direitos legais. Meus amigos, que essa voz do advogado não seja uma voz tímida, antes que seja uma voz aguerrida, militante, que busca a justiça, e que a defesa seja plena, seja técnica, seja ética. Muito obrigado.